De volta ao programa O Mundo da Criança, sempre em nome de Pimenta Pimentinha no Confiança Esmeralda e também com a gente o Colégio Criativo. Doutor Francisco hoje respondendo as perguntas e as dúvidas dos pais, perguntas que chegam, né? Não sei se avós também, mas as avós gostam de perguntar, também tem dúvidas, mas bem menos, né? Os avós são mais experientes. Mas o que eu quero falar aqui, doutor, que é uma outra dúvida que a gente percebe e que muitas vezes, principalmente nesse tempo, tem causado aí nas pessoas uma certa preocupação com relação ao glúten na alimentação. Dietas sem glúten, querendo se poupar, se prevenir de doenças e até mesmo essa questão do risco da doença celíaca. O que é isso, doutor? Marcos, essa foi uma mãe bem jovem que fez essa pergunta. Sobre a dieta com glúten, a dieta sem glúten, como se comportar isso com o filho, porque há tantos comentários e hoje uma conduta assim, muito fácil de fazer, ou me parece assim, até abusiva, dizendo, a retirada do glúten da dieta. Né? Então, o que é o glúten afinal? Veja, é importante a gente mencionar essas doenças, sabe, Marcos, essas situações que são nutricionais, porque isso tem muito a ver com a vida da criança, tem muito a ver com a saúde da criança, tem muito a ver com consequências importantes quando há um erro na interpretação do que seja uma dieta ou do que faça uma restrição. Criança não é só doença infecciosa como nós comentamos em relação aos vírus ou o risco de uma apendicite, né? O outro aspecto da criança muito importante é o aspecto nutricional. E aí essa pergunta em relação ao glúten, que eu diria que é um modismo hoje em relação a isso. Muitos comentários, muitas sugestões, muitas condutas assim, as pessoas acabam por si só, sem uma consulta adequada, ou no médico, ou numa nutricionista. Não, eu vou tirar o glúten e pronto. Então, o que é o glúten afinal? Marcos, o glúten é uma fração de proteína, sabe? E essa fração de proteína, ela está presente no trigo, na aveia, na cevada e no centeio. Na aveia, até assim, seria assim, uma fração chamada avenina. Ela não teria o glúten, sabe? Só que no Brasil, o trigo é plantado junto com a aveia. Então, quando você colhe os dois produtos juntos. E isso fica armazenado juntos. Então, a aveia nossa, ela é muito contaminada pelo trigo, pelo glúten do trigo. Então, é por isso que nós falamos em glúten, os alimentos presentes no trigo, na aveia, na cevada e no centeio. Né? Parece assim, poxa, mas isso é fácil, né? Olha, eu queria assim que você olhasse para a sua mesa amanhã de sábado na hora do almoço, que você está bem folgado aí, e olha assim e fala, olha, tem o trigo aqui? Como é que se você quiser, vai fazer uma festinha de aniversário nesse final de semana? Aí a mamãe fala assim, olha, eu vou montar uma mesa sem trigo. Né? Então, isso não é muito fácil, porque o trigo está muito presente, né? E se você vai para uma pessoa, uma criança, um adolescente, eu vou falar jovem, não vou falar adolescente, porque o jovem maior de 18 anos, que vai para uma festinha, porque o adolescente também vai e faz o quê? Ele tem a bebida alcoólica, certo? O adolescente está lá. Qual que é a bebida quando a gente fala trigo, aveia, cevada? Está presente aonde? Na cerveja. Tem glúten. Tem glúten. Cevada tem glúten. Trigo, aveia, cevada, centeio. Tem outras bebidas que tem. Certo? Então, isso tudo, gente, torna assim, não é muito fácil você mexer com uma dieta, sem glúten. É muito presente. Muito presente, isso que eu quero dizer. Então a gente precisa tomar cuidado, e há muitos trabalhos, Marcos, em crianças, mostrando que quando há uma precipitação da família, isso para essa mãe que me perguntou, uma jovem mãe, perguntou sobre
o que acontece se eu tirar o glúten? Ele tem nutrientes importantes. Ele é marcado pela história. O trigo tem uma história muito longa do pão, e isso realmente, quando você retira o glúten, você está retirando nutrientes assim importantes que prejudicam a nutrição da criança. Então já há muitos trabalhos de que quando você retira o glúten para uma criança normal, que não tem problema, você não está favorecendo, você pode estar prejudicando. Então, o glúten é essa fração proteica para nós, presente no trigo, na aveia, na cevada e no centeio, né? Agora, que doença que tem relacionado ao glúten? A doença mais marcante relacionada ao glúten é chamada doença celíaca, certo? Então, nós temos aí vários pacientes com doença celíaca. Quando que começa essa manifestação? Essa criança começa a ficar doente porque é uma doença genética. É uma doença que é uma doença autoimune e que tem um gene responsável por ela, certo? Então a criança nasce bem, claro que não tem manifestação, ela só vai ter uma expressão da doença quando ela entrar em contato com o glúten, certo? Então não é coisa de primeiros meses, porque hoje, por exemplo, você tem a proposta qual é? Leite materno exclusivo, 6 meses, então você não vai ter doença celíaca aí. Se a mãe tiver não dá sintoma, não existe essa descrição, certo? Só quando a criança começa a comer. E quando ela começa a comer? Em torno dos 6 meses. E o que ela vai comer que pode começar a ter sintomas, né? A mamãe vai fazer uma papinha, uma papa de almoço, a papa do jantar, e uma das coisas que se usa qual é? Um macarrãozinho. Tem também. Macarrão é trigo, né? Macarrão é trigo. E existem outros vários produtos que você pode colocar aí na papinha do bebê e que tem glúten. E aí é importante, quando começa isso, Marcos, que você ter um diagnóstico disso, você olhar o rótulo, sabe? Hoje é obrigatório. Vocês podem observar nos produtos que você tem em casa. Isso que eu expliquei para essa mãe que me encontrou no supermercado para perguntar e para que eu comentasse a respeito do glúten na dieta da criança. Então você tem lá, contém glúten, todos os rótulos, e a gente insiste, já fizemos até um programa, leia o rótulo, é preciso ler o rótulo. Então você tem lá, contém glúten, não contém glúten, vários produtos. Então a criança, só depois de 6 meses, existe um período de incubação que é variável, mas em geral 2, 3 meses, aí a criança começa a ter manifestação quando ela é celíaca. Então o que ela vai ter? A barriga começa a aumentar, ela começa a ficar barriguda, ela começa a não ganhar peso e ela começa a ter diarreia. São as manifestações clássicas da doença celíaca. Diarreia, distensão abdominal e começa a não ganhar peso porque começa a perder gordura nas fezes, certo? Então, em geral, você vai começar, às vezes uma diarreia, não, parece que não é nada tal, aí essa diarreia se perpetua, demora, fica crônica e aí você começa a pensar em doença celíaca e a criança já está mais barriguda, já está mais desnutrida, etc. Então essa é a doença celíaca, certo? Você tem um adolescente também que não cresce, você precisa pensar em doença celíaca. Agora, existem as pessoas que têm uma sensibilidade ao glúten, Marcos, não celíaca. Então isso é mais adulto, pessoas maiores, têm um desconforto abdominal, mas essa não é celíaca. Bom, e aí fica por uma outra oportunidade também, né? Tem outras perguntas, quem sabe a gente faz outros programas para essas respostas que eu acho que chega mais de perto ao telespectador, né, Marcos? É isso aí, vamos embora então. Então vamos, Marcos, muito obrigado a você, telespectador, e a gente lembra, continue a ensinar o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, com certeza não se esquecerá dele. Um grande abraço a todos. Ótima semana e até a próxima.